Olá e bem-vindos a mais um Havruta Chats. Todo ano, o calendário judaico nos reserva um período de profunda reflexão, um tempo de súplicas de perdão que a gente conhece como Selihot. Mas você já parou para pensar de onde vem essa prática? Hoje, a gente vai mergulhar na origem de tudo isso e descobrir como uma oração revelada a Moisés, lá no Monte Sinai, se tornou a base da nossa busca anual por Teshuvá, o arrependimento. Essa frase é poderosa, né? É um verdadeiro chamado que ecoa nas madrugadas que antecedem as grandes festas. É como se a própria liturgia nos sacudisse, dizendo: Ei, acorda, desperta do seu sono espiritual, encara suas falhas e vai atrás do perdão. É com essa energia, com essa intensidade, que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa com esse chamado ao despertar. Depois vamos direto na fonte de tudo, a revelação dos 13 atributos lá no Sinai. A partir daí, vamos ver como essa revelação virou um ritual, qual é a sua essência e por que o horário da prática é tão importante. E, para fechar, a gente vai conectar tudo isso com o nosso dia a dia para entender por que isso ainda é tão relevante. Vamos lá! Ok, mas antes mesmo de sair pedindo perdão, a gente precisa preparar o terreno, né? A tradição judaica, muito sabiamente, dedica um tempo específico só para essa autoavaliação. Um período que tem um nome e um sentimento muito especial. Esse tempo é o mês de Elul, o mês que vem logo antes de Rosh Hashanah. Ele é todo sobre essa preparação. E tem uma alusão poética linda em Cântico dos Cânticos que diz: Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. O legal é que as iniciais dessa frase em hebraico formam a palavra Elul. É literalmente um tempo para a gente se reaproximar, para consertar o nosso relacionamento com o divino antes dos dias de julgamento. E essa ideia de que a gente pode sim se reaproximar e ser perdoado, ela não surgiu do nada, viu? A origem dela está em um dos momentos mais tensos e ao mesmo tempo mais fundamentais de toda a Torá. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel acabou de cometer o pecado gravíssimo do bezerro de ouro. O pacto com Deus parece ter sido quebrado. O clima é de desespero total. E é nesse cenário que Moisés sobe de novo ao Monte Sinai, não para receber a lei, mas para implorar pela vida do povo. E a resposta de Deus nesse momento de crise não é de fúria, é uma revelação da sua própria natureza, da sua compaixão. E aqui está. Esse é o texto de Êxodo 34. Deus passa diante de Moisés e proclama o que a gente hoje conhece como os 13 atributos da misericórdia. E isso é absolutamente fundamental. Não é Moisés descrevendo Deus, é o próprio Deus se descrevendo, ensinando a Moisés qual é a linguagem da misericórdia, qual é a fórmula, digamos assim, para invocar o perdão. Agora, olha que imagem incrível que o Talmud traz para esse momento. Ele não diz que Deus simplesmente falou as palavras. A interpretação é muito mais profunda. A imagem é de Deus se envolvendo em um talite como um líder de oração e demonstrando ativamente para Moisés, passo a passo, como se reza para pedir perdão. É como se fosse uma aula particular, uma performance divina sobre como alcançar a misericórdia. É sensacional. Olha, a gente está aqui no meio da nossa jornada e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, saiba que tem muito mais nos nossos canais. Os links para o nosso YouTube, Telegram, WhatsApp e também para o nosso Instagram, o Havruta Chats, estão todos aqui na descrição. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa um comentário, isso ajuda demais o vídeo a chegar para mais gente e, claro, compartilha com seus amigos nos seus grupos, a sua ajuda é fundamental para a gente. Valeu mesmo. Agora vamos continuar. Certo, então a gente tem esse momento único, super pessoal, entre Deus e Moisés lá no Sinai. Mas como é que essa revelação tão particular se transformou num ritual comunitário que a gente pratica até hoje? Vamos entender essa construção. A resposta para essa pergunta está aqui, no ritual da Selihot. A palavra literalmente quer dizer perdões. As Selihot são um conjunto de orações, poemas e versículos bíblicos que a gente recita nos dias antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E qual é o coração, o centro de todo esse serviço? É a recitação, repetidas vezes, daqueles exatos 13 atributos que Deus ensinou a Moisés. Isso aqui é um exemplo brilhante da diversidade que existe dentro da tradição judaica. Quando a gente começa a recitar a Selishot? Bom, depende da sua comunidade. As comunidades Sefarad e Mizrachi, por exemplo, que seguem o Shulchan Aruch, começam logo no início de Elul, aproveitando o mês inteiro. Já as comunidades Ashkenazi, seguindo o Rema, concentram essa prática mais perto, começando na semana antes de Rosh Hashanah. Ok, já entendemos a origem divina e as diferentes tradições sobre quando começar. Mas o que exatamente a gente diz nessas orações?
Vamos mergulhar um pouco mais fundo, na essência da súplica. Uma parte central da Selishot é a confissão, que a gente chama de vidui. O formato mais conhecido é um acróstico em ordem alfabética, tipo Achamo, no Bagadano, mas presta atenção num detalhe crucial. Tá tudo no plural. Nós transgredimos, nós traímos. Isso reflete uma ideia muito forte de responsabilidade coletiva. A gente não está sozinho nas nossas falhas, e por isso a gente busca o perdão como uma comunidade unida. E a linguagem é de uma poesia e de uma intimidade incríveis. Dá uma olhada nesse trecho aqui da liturgia Mizrahi. Não é só uma lista fria de erros, sabe? É um apelo direto a Deus, reconhecendo que Ele conhece o fundo dos nossos corações, nossas intenções mais secretas, discernidor dos corações, preceptor dos pensamentos submersos. É uma aceitação de que a gente é totalmente transparente diante do Criador. Uma das coisas mais marcantes sobre a Selishot é o horário em que elas são recitadas, de madrugada, no escuro, bem antes do sol nascer. Por que esse horário tão específico? A resposta para isso revela uma dimensão espiritual muito profunda. A tradição nos ensina que esse horário, o finalzinho da vigília da noite, é um Etz Hazon, um tempo de boa vontade, o momento em que a misericórdia divina está, digamos, mais acessível. O mundo todo está quieto, livre das distrações e da correria do dia. A crença é que nesse silêncio, a nossa oração, aquela que vem do fundo do coração, consegue subir aos céus de forma mais direta, sem barreiras. Então, vamos juntar tudo isso. A gente tem uma revelação super antiga, rituais comunitários, orações poéticas de madrugada, mas, no fim das contas, o que tudo isso significa para a gente hoje, na nossa vida corrida e moderna? O ponto central é que Selishot é muito mais do que um ritual antigo. É, na verdade, um manual, um treinamento anual para a nossa alma. Ele nos força a parar tudo, a olhar para dentro, a admitir onde a gente errou e, o mais importante, a acreditar que a mudança é possível e que a compaixão existe. É um verdadeiro roteiro de esperança para a gente aprender a lidar com a nossa própria imperfeição. E eu queria terminar deixando essa pergunta para a sua reflexão. No mundo que não para, cheio de notificações e mudanças o tempo todo, qual é o verdadeiro poder de uma prática milenar que exige da gente justamente o contrário? Silêncio, introspecção e a humildade de pedir perdão. Talvez a relevância dela nunca tenha sido tão grande. Obrigado por se juntar a nós em mais este Havro Trachet.